Fala, minha fiel torcida, estamos de volta para trazer para vocês uma análise completa do pós-jogo. O Coringão venceu aí o Peñarol por 2-0 na Neoquímica Arena. Então vamos acompanhar os debates sobre a partida. Já deixa o likezão aí no nosso vídeo e vamos embora para as notícias. Perfeito para o Corinthians conseguir fazer o seu grande jogo. O que vai ficar de preocupação para os próximos passos do trabalho nesse andamento é quando o Corinthians encontrar times que no momento em que recuperar a bola possam castigar o Corinthians, com o Corinthians jogando tão avançado, com quase 80 de posse de bola no primeiro tempo. Na verdade, foi o Corinthians que fez 1-0 e o Peñarol subiu um pouquinho e começou na profundidade o Corinthians chegar com o Lingard e o Yuri Alberto. O Peñarol, eu esperava de um time uruguaio não que bata no adversário, que agrida, mas que ele seja mais agressivo para recuperar a bola. Foi assim, nem quando estava 2-0 no segundo Marcela, tempo, era o tempo todo defendendo, nem aí vai para frente. Você percebe que o jogo acabou, Marcela, quando no final o Yuri Alberto é substituído, o Yuri Alberto vem andando. Assim, numa velocidade que quase que ele não consegue sair de campo ainda agora. E o que acontece? O adversário estava feliz, deixa. Melhor o 2-0 do que 3, né? Exatamente. É isso, era assim que eles estavam pensando. Nenhuma chance de mudar. E falando de bastidor aqui, você estava falando de um Diniz que não toma gols, e o bastidor é exatamente esse. Conversando aqui com algumas pessoas de dentro do Corinthians, eles estavam falando como o Diniz está simplesmente totalmente focado na defesa desse Corinthians. E não é esse o principal Diniz que conhecemos. Conhecemos um Diniz que vai muito para frente. Nesse Corinthians existe sim uma adaptação. Ele já falou, em outras palavras, de uma maneira muito discreta, que ele tem se adaptado um pouco melhor e tem crescido, amadurecido o trabalho dele também em momentos de defesa, Zupa. E isso é importante. É importante pro Diniz. Até porque é o entendimento do estágio do time no momento em que ele chega, né? Qual é a principal deficiência, ou qual era, hoje não foi, mas qual era a principal deficiência do Corinthians quando o Diniz foi contratado e que ainda perdurava, pelo menos até o jogo de hoje? Não era a defesa. A defesa do Corinthians nas mãos do Dorival não era uma defesa instável. O Corinthians tinha bons números defensivos. O Corinthians sempre foi o Campeonato Brasileiro inteiro, com o Dorival e com o Diniz, dos times, entre os 5 times que menos sofrem finalizações. O Corinthians ainda é um dos times do Campeonato Brasileiro que menos finaliza, que menos ataca, tem dificuldade. Pior ataque, um dos que menos finalizam, um dos que menos cria chance de gol. Então, dentro desse contexto de um time com dificuldade para criar, qual é o seu mandamento indispensável? Não tomar o gol. Sim. Se eu estou fazendo 1 gol por jogo, 2 gols por jogo no máximo, se eu não tomar gol, eu garanto pelo menos a vitória magra. Então acho que o Diniz entendeu o lugar que ele está chegando, a cultura do lugar que ele está chegando, o momento do lugar que ele está chegando e onde que ele tinha que atacar primeiro, que é a evolução ofensiva, mantendo a estabilidade defensiva. E isso vem acontecendo. O jogo de hoje foi um jogo à parte dentro desse olhar, porque o Corinthians não sofreu defensivamente e finalizou muito mais do que está acostumado. Finalizou muito mais do que está acostumado. E a gente vê uma raridade dos últimos anos de Corinthians. Com o Ramon Dias, o Corinthians tinha um meio de campo com Garro, Ranieri no losango. Sim. E 2 atacantes. Então, pela beirada, o lateral sobe, Mateuzinho e Bidu, ou não tem jogo por ali. O Corinthians, um time que se organiza muito pelo centro. E o melhor é ter um time equilibrado. E o Corinthians vem buscando isso. O Caio César foi contratado para ser uma opção lá para o Dorival, de velocidade pelo lado direito. O único. Único. Agora que ele conseguiu jogar 30 minutos porque a vida dele tem sido difícil, né? Porque ele tem se contundido bastante. O Caio César entrou aos 15 minutos no lugar do André. Foram 30 minutos no segundo tempo de o Corinthians numa formação rara, que tinha Caio César, o Yuri Alberto e o Lingard, um trio atacante e um trio no meio de campo. Então, assim, uma raridade. Mas essa é uma necessidade do Corinthians, sim, de ter também jogador de velocidade para mudar cenários nos jogos. E ele perdeu o Kaique, que era o menino que ele do outro lado, que ele estava apostando e que ia jogar. E o Kaique se machucou. Exatamente. E agora ele ganha o Caio César um pouco mais saudável como opção para o segundo tempo. E ganha o Lingard também, né? Porque agora começa a jogar muito mais do que ele estava jogando. Uma das coisas mais interessantes de acompanhar jogos no estádio é que você pode, durante um tempo, o tempo que você quiser, evidentemente, prestar atenção em apenas um jogador. E fazer isso com o Garro no Corinthians atual conta muito a respeito de como o time atua ou como o time pretende atuar. Hoje pretendeu e conseguiu, né? Principalmente no primeiro tempo, porque como o Gustavo disse, o
O Peñarol não ofereceu grande resistência também porque o Corinthians, e aí as dinâmicas elas sempre precisam considerar os dois times, o Corinthians executou muito bem o plano que o Diniz armou. Mas o Garro, ele não é só o jogador do passe diferente, do jogador que aproxima na grande área adversária, que tem um bom chute, o jogador das bolas paradas. Hoje, mais uma vez, o Corinthians fez um gol com a cobrança do Garro e o cabeceio do Gustavo Henrique, mas o Garro constantemente organiza e orienta os outros jogadores. Então, você nota o Garro em qualquer lugar do campo, hoje ele caiu bastante pelo lado também, com os braços e conversando muito, orientando e já mostrando que ele entende o que o Diniz quer, fazendo um papel, e aí eu não vou fazer comparação entre jogadores, mas fazendo o papel que era do Ganso no Fluminense, que atingiu o melhor nível com o Diniz naquele ano do campeonato da Copa Libertadores.